Seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana, e nessa semana eu vou te falar o que acontece na 14ª semana de gestação. Então, se você quer saber tudo o que acontece com o seu bebê ou com você durante essa 14ª semana, acompanhe esse vídeo até o fim. Meu nome é Geomar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Mas antes de começarmos com o conteúdo, eu te convido a clicar no botão vermelho logo aqui abaixo e se inscrever nesse canal. Também ativa o sininho para que você receba notificação de todos os novos vídeos que a gente postar por aqui. Então vamos lá. Você está se sentindo cada vez melhor, com os enjoos desaparecendo, mais disposta? Essa certamente é a melhor fase da gestação. Caso seu quadro não seja tão bom assim, fique tranquila, porque a tendência é melhorar. Para as futuras mamães que guardaram o segredo da gravidez, agora ficará bem difícil de guardar esse segredo. A barriguinha já está crescendo e também a vontade de montar o enxoval começa a crescer. Como o período de risco maior de aborto já passou, pense em contar aí para os seus parentes e amigos e prepare-se para muitos carinhos na barriga. E o que acontece com o seu corpo nessa semana? Com a diminuição dos hormônios nesse trimestre, as oscilações de humor, bem como os enjoos, vão diminuindo e a sua disposição voltando. Até mesmo aquela vontade incessante de urinar começa a diminuir. Seu útero já está do tamanho de um abacate e seu coração começa a trabalhar mais para bombear, para dar conta de bombear o sangue para você e para o seu bebê. Caso você tenha piercing no umbigo, pense em ficar um tempo sem ele, não por causa do bebê, mas porque com a barriga aumentando, ele vai começar a esbarrar nas roupas e pode te incomodar ou até mesmo inflamar ali na região. Então, se você retirar o piercing, passe ele pelo buraco a cada 2 dias para que o buraco não suma. Os seios que não param de crescer começam a produzir o colostro. Também é possível notar que as auréolas estão aumentando seu diâmetro e também se tornando mais pigmentadas. Isso ocorre por conta do aumento na produção do hormônio melanócito, que estimula a produção de melanina. Esse hormônio ele também é responsável pelo surgimento da linha nigra, que é uma linha que surge ali no meio do abdômen, uma linha escura e que só vai desaparecer um pouco depois do parto. Também podem aparecer algumas manchinhas no rosto, principalmente próximas ao nariz e à boca. Uma boa notícia é que seus cabelos começam a ficar mais brilhantes e sedosos. A parte chata é que, com o intestino pressionado pelo crescimento do útero e também devido a alguns hormônios da gestação, a prisão de ventre ela pode ficar mais evidente nessa fase ou inclusive aparecer se você ainda não tinha. A ordem é ingerir muitas fibras e líquidos para ajudar a aliviar aí essa prisão de ventre. E nessa 14ª semana, o que acontece no desenvolvimento do seu bebê? Antes de falarmos sobre o desenvolvimento do seu bebê nessa semana, se você está gostando desse vídeo, clica no joinha, no botão gostei, porque isso me ajuda a entender se você está gostando desse tipo de vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos parecidos como este para você. Nessa semana, seu bebê ele já está medindo entre 8 e 9,3 centímetros, a medida aí da cabeça ao bumbum, e seu peso pode chegar a cerca de 40 a 60 gramas. Ele está do tamanho de um pêssego. As papilas gustativas começam a funcionar e ele pode começar a sentir a diferença entre doce e salgado. Sim, mamãe, a partir de agora, quando você ingerir algum alimento, seu bebê começa a sentir essa diferença. Seu bebê, ele está imerso no líquido amniótico. A placenta, ela está completamente formada e em funcionamento. É na placenta que está conectado o cordão umbilical, que transporta sangue entre a mãe e o bebê. Ele possui 2 artérias que transportam sangue com as impurezas do bebê para a mãe e uma veia que envia sangue limpo e oxigênio da mãe para o bebê. A placenta ela é uma barreira protetora para o bebê, porém alguns alimentos e medicamentos eles podem passar através dela. Então fale com seu médico antes de usar qualquer medicamento ou até mesmo qualquer produto na pele ou dos cabelos,
porque esses produtos eles são absorvidos e podem acabar indo para o seu bebê. Seu pescoço ele está se alongando, porém ele ainda não suspende a cabeça que está repousando no seu tórax. Suas mãos se movimentam cada vez mais e são esses movimentos que vão dar origem à impressão digital, única de cada ser humano. Se você está grávida de múltiplos bebês, sua barriga vai estar bem maior do que o normal. Outro sintoma da gravidez de múltiplos é um enjoo excessivo. O ultrassom poderá informar se você está grávida com um bebê ou com mais bebês na sua barriga. Durante a consulta de pré-natal, o médico começará a palpar a sua barriga e seu bebê começará a fugir gentilmente desses toques. E com relação à sua alimentação nessa semana, o que você deve fazer? As fibras são essenciais para o bom funcionamento do seu intestino e também para ajudar na prisão de ventre. A ingestão de líquidos também ajuda nessa prevenção da prisão de ventre. Sentir sede já é um sinal de desidratação, então procure beber água constantemente durante todo o dia, mesmo que a sede não venha. Além da água, os sucos, o leite e a água de coco também são ótimas opções. Você está com a contagem de glóbulos vermelhos bem superior àqueles que você tinha quando você não estava grávida. Garanta que o suprimento de ferro para você e seu bebê esteja em níveis adequados, consumindo carnes vermelhas, cereais e folhas verdes escuras, tais como brócolis e espinafre. E vamos às dicas dessa semana. Se você já tem outros filhos, aproveite que a sua disposição voltou para passear com eles, ir no zoológico, ir a parques, fazer programas divertidos com seus primogênitos. A chegada de um novo irmão pode causar ciúmes e é importante que você mostre aí para os seus primogênitos o quanto eles são importantes e amados. Se a sua disposição ainda não voltou, fazer outros programas, como assistir um filme ou ler livros, também são bacanas para você passar um momento aí com seus primogênitos. À medida que seu corpo se modifica, você pode ficar preocupada com relação à volta à forma antiga após o parto. Quanto a isso, eu te digo o seguinte: quanto mais cuidadosa você for com relação à sua alimentação e à realização de exercícios, mais rápido você vai voltar ao seu peso anterior após o parto. Tenha sempre lanchinhos saudáveis às mãos e nada de pensar em fazer dietas nesse período. Não é o momento para isso. Converse sempre com seu médico se você estiver preocupada com a balança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários em que semana você está e também se você tem alguma dúvida relacionada a essa semana. Eu te convido a acessar o nosso blog amagiadamaternidade.com.br, porque ele está recheado de conteúdos para você. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!